Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, gostaria de convidar a vocês a, por favor, abrir suas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Enquanto vocês vão abrindo em Lucas, capítulo 15, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade e também ao nosso pastor Joel, que me deu essa oportunidade. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 20. Quantos acharam? Diga amém. A palavra de Deus diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Esse versículo 24, meus irmãos, esse versículo 24 tocou muito no meu coração. Eu quero que vocês prestem atenção naquilo que o pai está dizendo ao seu filho aqui. Ele fala assim: pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar o seu regresso. Amém. Por favor, meus irmãos, tomem seu assento em nome de Jesus. Enquanto vocês vão assentando, mais uma vez eu gostaria de agradecer essa oportunidade ao nosso pastor. E antes de entrar na palavra, meus irmãos, eu gostaria de dizer algo aqui nesta manhã. Que Jesus existe. Meus irmãos, Jesus existe. Jesus é real. Ele não é simplesmente uma pessoa, né, que os crentes daquela época inventou. Não, meus irmãos, ele existe. A história de Jesus não é uma lenda, meus irmãos, que começou no livro de Mateus. Não, meus irmãos, não. Jesus existe. Jesus existe. Jesus existe. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: Jesus existe. Agora fala com autoridade para o outro irmão que está do outro lado. Fala assim: Jesus existe. Meus irmãos, Jesus existe. Meus irmãos, aliás, a história de Jesus não começa em Mateus. A história de Jesus começa no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A história de Jesus, meus irmãos, e ele não termina quando ele morre. Aliás, meus irmãos, tem um detalhe. Jesus morreu, sim, ele morreu, mas ele ressuscitou. E, meus irmãos, e a história dele, ele termina quando a Bíblia termina. Ele termina no livro de Apocalipse, meus irmãos. A história de Jesus, meus irmãos, é fato. Não é uma lenda, não é algo que a gente inventou, meus irmãos. É de fato. É de fato. Jesus existiu aqui na terra, em forma física. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele verteu o seu sangue precioso por você. Ele verteu o seu sangue precioso por meu pai, que estava aqui contando o testemunho dele. Ele verteu o seu sangue para que nós podemos estar aqui nesta manhã. Jesus existiu aqui na terra. E, meus irmãos, e ele morreu. Sim, morreu. Só que deixa eu contar um negócio aqui, um segredo aqui, não sei se muitos sabem. Mas depois do terceiro dia, meus irmãos, ele ressuscitou. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo, Jesus está vivo. E ele está aqui, meus irmãos, procurando, meus irmãos, aqueles que querem o receber no coração. Meus irmãos, eu vou te contar algo aqui nesta manhã. Que Maomé, meus irmãos, ele existiu também. Maomé, ele morreu. E por ele acabou por aí, parou. O Buda, meus irmãos, ele existiu. Ele era uma pessoa. Só que ele morreu. E a partir daí, meus irmãos, acabou a história dele. Mas Jesus, meus irmãos, ele existiu. Ele morreu. E quando todos acharam que acabaram por aí, os fariseus, os soldados romanos, falaram: não, aqui acabou, findou aqui.
Passou 3 dias e ele ressuscitou. Meus irmãos, a diferença entre o Deus que eu sirvo e os outros deuses que estão lá fora é que meu Deus vive. Meu Deus está vivo. Jesus veio a esta terra, meus irmãos. A palavra de Deus diz que ele deixou a sua glória lá no céu, as riquezas que ele tinha lá no céu, se fez pobre aqui na terra, para que através da pobreza dele, nós podemos ser ricos, salvos, meus irmãos. Lá no céu com ele, vivendo no céu com ele. Jesus deixou tudo que ele tinha lá no céu, para que nós podemos herdar o céu. Vocês estão me entendendo aqui? Digam amém, pelo amor de Deus. Aleluia. Só que, meus irmãos, um detalhe aqui. Essa palavra existiu, que eu usei aqui, ele existiu. Eu usei isso, meus irmãos, como na forma, né, no passado, né, ele existiu. Só que essa palavra existiu, meus irmãos, eu usei para descrever a forma física dele. Que enquanto ele estava aqui na terra, ele existiu em forma física. E em forma física ele morreu, em forma física ele ressuscitou também. Só que um detalhe, meus irmãos, em forma espiritual, celestial, ele não existiu, ele existe. Ele existe no presente. Ele estava no princípio, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz que ele é o princípio e ele é o fim. O Deus que você serve, meus irmãos, ele não é simplesmente uma estátua que a gente ergue aqui no púlpito e a gente adore a ele. Não, meus irmãos, o nosso Deus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. A palavra de Deus diz, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a fonte de água viva, meus irmãos. Vocês estão me entendendo aqui? O Deus que você serve, meus irmãos, é um Deus que vive, é um Deus que existe, é um Deus que não existiu em um período de tempo e parou por aí. Ele existiu no começo, continua existindo e ele existe até hoje, meus irmãos. Meus irmãos, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a história do filho pródigo, meus irmãos. E a história do filho pródigo, meus irmãos, ele começa com um pai. Ele tem um pai lá, ele tem 2 filhos. O filho mais novo, meus irmãos, ele chega no pai e ele fala, pai, eu preciso da minha herança, eu quero a minha herança. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, se a gente for ler, que assim ele repartiu sua propriedade entre eles. O que isso quer dizer? O filho chegou, falou, pai, eu quero a minha herança. E o pai fez o quê? Deu a herança. A palavra de Deus não diz que o pai chegou perguntando, né, por que você quer sua herança? Papapá. Mas por quê? Não, eu vou dividir, mas o que você vai fazer com ele? Não quer saber? Eu vou colocar numa conta bancária para eu ver o que você está fazendo. Não. A palavra de Deus diz que o filho pediu e o pai deu. Meus irmãos, algo que eu anotei aqui, e que eu gosto de fazer, meus irmãos, eu gosto de ler a palavra de Deus, mas não só ler ela. Eu gosto de ter alguma coisa que eu acho que todos precisam ter, meus irmãos, enquanto está lendo a Bíblia, chamada imaginação. Né? Quando você está lendo a palavra de Deus diz que não é para ler a palavra, é para meditar nela. Então você não pode somente ler, mas depois o filho... Não é assim, meus irmãos. Você tem que ler e pensar naquilo que você está lendo. Imaginar aquilo que você está lendo. E eu, meus irmãos, eu estava lendo isso aqui ontem e quando eu estava estudando para dar essa palavra, eu estava vendo isso aqui e eu comecei a imaginar. Este é um pai que a Bíblia relata que ele tem servos. Né, tem pessoas, tem empregados na casa dele. Com certeza ele talvez seja um homem rico, né, um homem que tem dinheiro. E ele está lá, meus irmãos, então ele está pedindo uma herança. O filho está pedindo uma herança, então isso quer dizer que talvez o pai tenha muito dinheiro, o pai seja um homem rico. E nessa época, meus irmãos, eu imagino, de novo, eu estou imaginando aqui, que o pai, ele era um homem muito inteligente, um homem muito sábio. Que no momento que o filho chegou nele e falou, pai, eu quero a minha herança, eu imagino que o pai já sabia para que ele queria a herança. Que era para ele pegar a herança e sair de casa.
Se eu chegar no meu pai, eu vou falar, pai, eu preciso da minha herança. Primeira coisa, ele vai me perguntar. Primeira coisa, ele vai me perguntar, o que você vai fazer com ele? Né? Eu lembro, meus irmãos, quando eu era criança, eu pedia, não sei lá, $2 para comprar um sorvete lá na escola. Ele, pra que você quer? Pra quê? Vai comprar sorvete, mas por que você precisa de sorvete? Você não precisa. Sabe, meus irmãos? Então, vocês estão entendendo, né? Então, meus irmãos, o que eu estou tentando dizer? É que o pai, meus irmãos, já sabia porque o filho queria a herança. Ele já sabia. O filho chega no pai, pai, eu quero metade da minha herança. Com certeza uma herança grande. Ele pega tudo e o pai já sabe, esse camarada vai sumir daqui. Ele não vai mais ficar aqui. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que não muito tempo depois, no versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo, né, reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Ele sumiu, pegou tudo e sumiu, né? Todo mundo concordou? Pegou tudo e sumiu. Agora, meus irmãos, fala comigo, vamos pensar, de novo, vamos pensar, eu estou tentando fazer todo mundo pensar aqui um pouquinho, só para a gente poder analisar aquilo que está acontecendo aqui. Ele chega no pai, pede a herança, o pai dá a herança. O pai com certeza sabe que ele vai sair, o filho faz o quê? Ele sai. Meus irmãos, tem uma pergunta que muitas pessoas gostam de fazer. Essa pergunta de, se Deus existe, por que existe mal no mundo? Por que tem mal no mundo? Meus irmãos, eu fiz uma aula de filosofia na faculdade, porque aparentemente para eu ser um bom estudante eu preciso fazer filosofia, né? Mas, meus irmãos, a filosofia em termos básicos é estudo das opiniões de outras pessoas, né? É isso que você está fazendo. Você está estudando aquilo que as outras pessoas estão falando, aquilo que eles acham, né? E essa era uma pergunta, meus irmãos. A gente entrou na aula, a primeira lecture, como é que fala lecture? Lição, obrigado, meus irmãos. A primeira lição, meus irmãos, era isso. Deus existe? Obrigado, irmã Silê. E eu tô lá e eu tô... ok, mas Deus existe. E eu tô lendo aqui no negócio, meus irmãos, e aqueles filosóficos, meus irmãos, uns filósofos, obrigado, meus irmãos, eles falando uns negócios, não faz sentido, meus irmãos. Era sempre a mesma pergunta. Mas se Deus é todo poderoso, se Deus existe, por que existe mal no mundo? Porque tem mal no mundo. E se tem mal no mundo, isso quer dizer que Deus não existe. E teve eu quero contar uma história aqui com vocês, meus irmãos, de um certo pastor. Esse pastor, meus irmãos, ele foi cortar o cabelo. E como um bom homem de Deus, meus irmãos, ele pregou o evangelho ao barbeiro. O barbeiro está lá, né? E ele está pregando o evangelho e o barbeiro não está aceitando. Ele fala, não, e ele fala essa mesma coisa. Mas você está falando de mim, sobre Deus, sobre Jesus, mas se Jesus existe, por que tem mal no mundo? Eu não entendo. E ele está lá, né, de novo, igual um bom homem de Deus, tentando convencer. O barbeiro não está convencido. O pastor, o barbeiro termina de cortar o cabelo, o pastor sai, vai embora. O pastor, meus irmãos, ele encontra um mendigo que está na rua, que está tudo descabelado, tudo barbudo, obrigado. Ele está lá tudo do avesso, meus irmãos, cabelo para tudo que é lado, sujo. Ele pega esse mendigo, ele leva para dentro do barbeiro, ele olha para o barbeiro que cortou o cabelo dele e falou assim, esse homem está cabeludo, né? Tá. Tá barbudo, né? Tá. Tá desse jeito, né? Tá. Então isso quer dizer que barbeiro não existe. E o barbeiro olha para mim e fala, que é isso? Não, claro que existe, eu tô aqui, eu existo, você tá me vendo aqui, eu existo. Mas aí o pastor falou para ele assim, mas se barbeiro existe, por que esse camarada, esse mendigo, está com tudo descabelado, tudo barbudo, por que ele tá assim dessa maneira? Daí o pastor falou assim, dessa mesma maneira, nós pensamos, não, Deus não existe, porque tem mal no mundo. Deus não existe porque tem mal no mundo. Você está falando, eu estou falando que barbeiro não existe porque esse homem está cabeludo. Ele está precisando de um barbeiro.
Meus irmãos, a realidade é que muitos de nós, não muitos de nós, me perdoem, muitas das pessoas lá fora, eles falam, não, Deus não existe. Porque se Deus existe, não vai ter mal no mundo, não vai ter mal no mundo, não vai ter mal no mundo. Mas, meus irmãos, não é isso. Deus é o bom. Amém. Nós cantamos aqui, tu és tão, tão bom. Não é só bom, ele é tão, tão bom. Amém. Meus irmãos, na verdade, não é que Deus não existe porque tem mal no mundo. Na verdade, é que nós escolhemos o mal. O ser humano, nós escolhemos o mal, meus irmãos. Nós lemos, todo mundo sabe a história de Adão e Eva. Quem deixou o mal entrar foi o ser humano. Então Deus existe. Deus existe e eu sei disso. Então, quando eu estava fazendo essa aula de filosofia, meus irmãos, eu tinha que escrever um negócio. Analisando as opiniões dos outros filósofos. E eu peguei a opinião, analisei, e eu fiz o que eu tinha que fazer. Só que no final eu falei assim, mas ele está errado. Eu sou assim, meus irmãos, eu preciso fazer. Ela tirou o ponto porque aparentemente eu não analisei. Eu falei, a senhora está errada, eu analisei lá no começo. A senhora só não gostou daquilo que eu falei depois. Mas eu analisei. Só que eu disputei a analisação dele. O análise dele. Obrigado. Então, meus irmãos, na verdade, voltando para o contexto aqui, o pai deu a herança para o filho, com certeza sabendo, meus irmãos, é muito provável, meus irmãos, que ele sabia aquilo que o filho ia fazer. Meus irmãos, isso é a mesma coisa que a gente faz com Deus, que nós fazemos com Deus. A gente fala, Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e não é da vontade dele, mas existe alguma coisa chamada vontade permissível. Permissível. Como é que é? Permissiva. A vontade permissiva de Deus, meus irmãos. É isso que está acontecendo aqui. O filho pediu a herança do pai. O pai deu a herança. Mas, meus irmãos, não era da vontade do pai dar a herança. Não é a vontade do pai ver a sua criação está sujo no pecado, está enfiado no pecado, fazendo, só Deus sabe. Negando a ele todos os dias. Não é isso que ele quer. Não é isso. Se você quiser fazer, ele te ama de uma maneira extraordinária, que ele te deixa fazer aquilo que você quer, na hora que você quer, da maneira que você quer. É chamado livre-arbítrio, meus irmãos. Aí teve lá na aula de filosofia, de novo, pastor, eu tinha que não somente analisar os filósofos, mas eu tinha que analisar os outros alunos que estavam comigo. E eu estando lá, e eu estava analisando, e essa mulher falou assim, essa mulher falou que ela estava pensando, e ela estava, né, tentando analisar o contexto do filósofo e tudo. E na verdade, pastor, ela falou que se Deus nos ama, ele ia tirar o mal do mundo e só nos dar a opção do bem, do bom, né? Só que, meus irmãos, eu refutei ela, eu falei assim, mas eu tenho uma pergunta a você. Se eu chegar em você, eu falar, eu vou te dar um carro, só um exemplo, eu vou te dar um carro. Você tem que escolher entre o Corolla e só. O que você vai fazer? Você tem só uma escolha, né? Você vai fazer o quê? Escolher a Corolla. Vai escolher o Corolla. Meus irmãos, tirando o mal do mundo, isso não é uma prova do amor de Deus. Não é. Porque o mal estando no mundo, meus irmãos, nós precisamos analisar as nossas decisões e falar assim, quer saber? Eu vou fazer o bem ou vou fazer o mal? É isso que Deus quer. E a partir do momento que a gente fala, vou fazer o bem, nós estamos na vontade de Deus. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, nós estamos na vontade de Deus. Mas no momento que a gente fala, não quer saber, eu vou escolher o mal, Deus nos ama de uma maneira, de tal maneira, a palavra de Deus diz que Ele nos amou de tal maneira, de uma maneira ilimitada, de uma maneira que não tem limite, que não tem como colocar parâmetros para com Ele. Ele nos amou de uma maneira tão extraordinária, meus irmãos, que Ele nos deu a decisão, o livre-arbítrio. Isso, meus irmãos, é uma das maiores provas de amor de Deus. Então, meus irmãos, o filho chegou no pai. Ele falou assim, pai, eu quero a minha herança. E o pai, ele estava sabendo, esse camarada
camarada vai me deixar. Ele vai sair. O meu filho vai sair. Mas ele falou, quer saber? Eu vou deixar você fazer aquilo que você quer. Por quê? Porque eu te amo. Aleluia. Eu te amo. Eu vou deixar você fazer aquilo que você quer. Eu não vou tirar a sua decisão, eu não vou tirar o seu livre-arbítrio, porque assim que eu tiro a sua decisão, assim que eu tiro o seu livre-arbítrio, eu tiro a sua opção de escolher a mim. Eu não quero robozinhos aqui me adorando, todo mundo ao mesmo tempo levantando as mãos e falando amém de uma maneira. Não, ele não quer isso. O que ele quer, meus irmãos, ele quer pessoas, homens e mulheres de Deus que vão falar, quer saber, Deus, eu vou te adorar. Eu tenho a opção de não te adorar, eu tenho a opção de não estar aqui 9 horas da manhã, mas quer saber, Jesus, eu vou estar, porque eu te amo. Eu vou tomar a decisão de te adorar. Tarabachou, tarabachou. Meus irmãos, continuando com a história, no versículo 13, a palavra de Deus diz que, não passando muito tempo, ou não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Uma região? Uma região? Todo mundo, 1, 2, 3, é uma região? Agora olha para o irmão que está do seu lado e fala, uma região distante. Com ênfase, isso mesmo, meus irmãos. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que ele estava desfrutando das bênçãos do Pai. E assim que acabou o dinheiro, o que veio? Uma grande fome. Versículo 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região. E começou a passar necessidade. Então, ele foi para uma região distante, e a palavra de Deus diz, houve uma grande fome em toda aquela região. Não a região, fala aquela região. Aquela, o que isso quer dizer? Que não era a região, toda a região que estava... Não, era naquela região que ele foi. Região distante. Fala comigo, região? Distante. Então, meus irmãos, o que isso está dizendo? Que é muito bom viver dos bens materiais, meus irmãos. É muito bom a gente ter um melhor carro, é muito bom a gente ter uma casa grande, dinheiro no banco, é muito bom, meus irmãos, é muito bom, é maravilhoso. Maravilhoso. Só que, meus irmãos, essas coisas acabam. O dinheiro perde o valor. O dinheiro perde valor? O dinheiro perde valor. $10 hoje não compra metade daquilo que $10 comprava 20 anos atrás. O dinheiro perde o valor. Casa, algumas vezes perde o valor. Carro, meu Deus do céu, perde o valor. Tudo perde o valor, tudo. Mas não Jesus. A sua salvação não perde valor. Sua convicção que Jesus morreu na cruz do Calvário para morrer por você, meus irmãos. Ele morreu na cruz por você, verteu o seu sangue por você. Isso aí não perde o valor. Meus irmãos, dinheiro perde o valor. Meus irmãos, tudo perde o valor, mas a sua salvação não perde, meus irmãos. Sua salvação não perde. A palavra de Deus diz que ele estava aqui. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome. Aquele prazer que ele tinha de gastar os bens materiais que ele tinha, a herança do pai. Aquele, vamos dizer assim, aquele êxtase, né? Tudo aquilo acabou. Por quê? Porque acaba. Perde o valor. E assim que ele perdeu, houve o quê? Uma grande... Meus irmãos, isso dá muitas vezes, isso é nós. A gente dá mais valor para as coisas deste mundo. A gente dá mais valor para o dólar do que para Deus. A gente dá mais valor para as coisas, meus irmãos, que a gente não consegue levar para o céu. Ah, Paulo, eu não consigo ir para a igreja hoje. Eu estou cansado. Vai para a igreja, você vai ver se você vai ficar cansado, meus irmãos. Paulo, não posso ir para a igreja hoje. Eu tenho que trabalhar. Meus irmãos, nenhum trabalho, eu vou falar de novo, nenhum trabalho vale a pena tanto para você perder o culto. Não tem. Ah, mas Paulo, eu só pago $1 milhão por ano. Eu falei, maravilha, que bênção. Isso quer dizer que você consegue tomar um domingo e uma quarta-feira na semana. É um domingo, uma quarta-feira. Só que isso, meus irmãos, isso é muito para nós.
Não, eu quero viver do dólar. Eu venho aqui do Brasil para eu ganhar o dólar, para eu ganhar dinheiro. Meus irmãos, você veio aqui porque Deus deixou você vir aqui. E você veio aqui para você fazer a obra dele. Se você precisa ganhar o dólar para fazer a obra dele, ganhe. Não tem nada errado. Não tem nada errado em você querer uma casa grande, um carro do ano e ter muito dinheiro. É bom isso aí, meus irmãos, é bom demais. Só que a partir do momento que isso, meus irmãos, atropele o seu relacionamento com Deus, daí vira, meus irmãos, ao invés de virar bênção, vira uma maldição para a sua vida. E muitos de nós, meus irmãos, nós queremos viver desses bens materiais, nós queremos viver da herança do pai. E falar, não, pai, eu quero, e o pai dá. Pai, eu quero, e o pai dá. Pai, eu quero, e o pai dá. E a gente toma tudo, vai viver a vida que a gente quer. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Ele quer que você esteja aonde? Na casa dele. A palavra de Deus diz que naquela região que ele estava. Isso quer dizer que se ele estava com o pai dele, ele ia passar fome? De jeito nenhum. Ele está na casa do pai dele, juntinho a ele. É isso que Deus quer para a sua vida. Deus está batendo na porta do seu coração. E Deus, meus irmãos, Ele é muito gentil. Ele não vai chutando a porta como o diabo, não. Ele entra, ele bate, meus irmãos. Ele bate, ele espera até você abrir. E Jesus está aqui nesta manhã batendo na porta do seu coração, porque Ele tem algo para você hoje. Meus irmãos, esses bens materiais é tudo temporário. É tudo temporário. É tudo temporário. A gente tenta encher a vida. Não, é porque eu estou triste, eu estou numa depressão, então eu tendo muito dinheiro, ou eu gastando meu dinheiro com prostituta, ou eu fazendo isso, ou eu fazendo aquilo, ou fazendo... Não, isso não vai preencher o vazio que está no seu coração, não, meus irmãos. Aquele vazio que está no seu coração, meus irmãos, ele não está em forma de carro, ele não está em forma de dinheiro. A única coisa que consegue preencher, meus irmãos, é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É estando na casa do Pai, na presença dEle, meus irmãos. É conhecendo quem é Jesus. Meus irmãos, deixa eu te contar um negócio. A partir do momento que você começa a conhecer, não só saber de Jesus, porque alguma coisa você saber de Jesus. Todo mundo sabe de Jesus. Até as pessoas que não conhecem Jesus sabem de Jesus. Muçulmanos sabem de Jesus. Judeus sabem de Jesus. Os budas sabem de Jesus. Todo mundo sabe de Jesus. Mas agora não todo mundo conhece Ele. São duas coisas diferentes. Nem todo mundo conhece quem é Jesus. Aquilo que Jesus fez por você. Aquilo que Jesus fez por você. Você sabe o que Jesus fez por você? Ele morreu em uma cruz do Calvário. Ele morreu na cruz, meus irmãos. Só que ele não simplesmente só morreu. A gente fala isso, morreu na cruz. Só que meus irmãos, eu gosto de explicar aquilo que aconteceu antes dele morrer. Porque, meus irmãos, ele morrer, é só você falar uma palavra. Ele morreu. Bah, ok. Isso é muito importante, é muito bom. Só que você sabendo aquilo que Jesus passou por você, meus irmãos, sua vida muda. Eu vou falar um pouco daquilo que Jesus sofreu. Ele sofreu chicotes. Fala comigo, chicotes. Agora, ele sofreu, meus irmãos, um outro tipo de chicote. Que nesse chicote, meus irmãos, ao invés de ser um só e pá, era um, meus irmãos, que no final tinha uns como é que fala? Era tipo um branches, né? Que a árvore tem aquele, né? Faz assim. Isso. Obrigado, pastor. Muito obrigado. E no final dessas coisinhas, meus irmãos, tinha pedaço de osso, um pedaço de metal, algo muito que corta isso, meus irmãos. Algo que penetra a pele, tudo isso. Só que ele não era somente reto, meus irmãos. Ele não era, tipo, vamos dizer que era um pedaço de osso. Não era um pedaço de osso que era somente reto assim. Um pedaço de osso, meus irmãos, que era meio curvado assim. Que quando isso entrava na carne de Jesus, meus irmãos, isso... E eles tiravam e arrancava, meus irmãos, a carne de Jesus. E não foi só uma nem duas vezes que ele sofreu, foi vários disso aí. A gente vê os filmes, meus irmãos, só que os filmes, meus irmãos, isso não é nem perto daquilo que Jesus sofreu por você. Você sabe o que é ter pedaços de osso dentro de você arrancando sua carne, meus irmãos, sua carne. Não é nem sua pele, não é nem sangue, é a sua carne mesmo.
Isso que Jesus fez por você. A coroa de espinhos. Meus irmãos, teve, se eu não me esqueço, foi o irmão Júnior Leite que explicou que a coroa de espinhos, meus irmãos, eles não tomaram medidas da cabeça de Jesus e falaram, ok, a gente precisa fazer assim, vou colocar. Não. A coroa de espinhos, ele já era feito, e a maioria das vezes ele era muito pequeno para a cabeça. Muito pequeno. Então eles tinham que enfiar na cabeça de Jesus assim, fazer caber na cabeça de Jesus. Outra coisa, meus irmãos, é carregando a cruz. Meus irmãos, a cruz não era um pedaço de madeira, igual aqueles que estão aqui por volta da... Né, que a gente está vendo que é muito lisinho, muito bonito, né? No finés. Não era assim, meus irmãos. Não era. A cruz que Jesus carregou era feita de árvore. É aquela madeira que só de olhar você se corta, meus irmãos. Sabe? E ele carregando isso, meus irmãos, nas suas costas, nas suas feridas. Era uma cruz pesada, meus irmãos. A cruz era enorme, meus irmãos, enorme. Era enorme, meus irmãos, a cruz. Era pesado. E ele tinha que carregar isso aí em um monte. E, meus irmãos, além de tudo isso, mas o tamanho da cruz também. Meus irmãos, os romanos, eles eram muito cruéis com esse negócio de crucificação. Porque não era somente uma maneira de você apanhar, de uma maneira de você sofrer. Não era somente de uma maneira para você... Não. Meus irmãos, eles queriam que você passasse vergonha. O tamanho da cruz, a cruz era enorme, meus irmãos, por uma razão. E ele subiu o monte por uma razão. É para todas as pessoas verem que você é um criminoso. E Jesus sofreu por tudo isso, meus irmãos. Sem pecar, sem merecer. Ele não fez nada para merecer uma morte dessa. Só que ele fez tudo isso por mim, e ele fez tudo isso por você. Ele fez tudo isso por mim, ele fez tudo isso por você. Ele fez tudo isso por mim, e ele fez tudo isso por você. Ele morreu em uma cruz do Calvário por você. Ele sofreu, meus irmãos, uma morte que ninguém tinha que sofrer. Por você. Ele não merecia aquela morte, meus irmãos. Nós merecemos aquela morte. Só que Jesus falou, não, quer saber? Eu vou morrer por você. Eu vou pendurar junto com o meu corpo lá na cruz do Calvário, eu vou pendurar os seus pecados. Enquanto Jesus estava na cruz, ele estava pensando em você. Enquanto Jesus estava na cruz, ele estava pensando em mim. Enquanto Jesus estava na cruz, ele estava pensando em tudo aquilo que você fez, em tudo aquilo que você vai fazer. Mas ele falou, quer saber? Eu vou perdoar. Eu vou morrer. Eu vou morrer para que ele possa ter a oportunidade de dar a vida eterna. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé em nome de Jesus. Meus irmãos, algo que o terceiro tópico que eu quero falar aqui com vocês, a terceira parte da história. A terceira parte da história que eu quero falar com vocês aqui começa no versículo 17. A palavra de Deus diz assim, caindo em si. Caindo em si, ele disse, quanto os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Falou, caindo em si. Caindo em si. Olha lá, tá aí. Caindo em si. Fala comigo, caindo em si. Ele percebeu, eu estou no sofrimento. Ele percebeu, eu tô comendo comida dos porcos. Estou desejando as comidas dos porcos. A palavra de Deus diz que ele cuidava de porcos, ele olhava a comida que os porcos comiam, meus irmãos. Ele desejava comer. Isso é a fome que ele estava passando. Isso que a palavra de Deus diz. Só que caindo em si. O que isso quer dizer? Ele tomou a decisão. Ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de voltar para a casa do pai. Ele percebeu onde ele estava. Ele percebeu que ele estava vivendo a vontade dele. Ele queria a herança, queria viver a vida dele. E ele pegou a herança e viveu a vida dele. É ou não é? É.
Só que depois houve a fome, meus irmãos. E ele desejou comida dos porcos. E ele caiu em si, ele tomou a decisão. Ele falou, eu estou vivendo a minha própria vontade. Eu estou vivendo a minha própria vontade. E até me trouxe um prazer momentâneo, um prazer temporário. Só que eu estou aqui vivendo uma vida sujo, imundo. Eu estou aqui cuidando de porcos, querendo comer a comida deles. E ele tomou a decisão, ele falou, não, quer saber? Eu vou voltar para a casa do Pai. Eu vou voltar para a casa do Pai. Eu vou voltar para a casa do Pai. Meus irmãos, a decisão de voltar para a casa do Pai não é dos seus pais, não é dos seus amigos, não é dos seus filhos, não é do pastor, não é do seu líder, não é de ninguém. A gente até quer que vocês voltem, a gente até quer que vocês aceitem Jesus, mas a decisão quem tem que tomar é você. Você tem que falar, quer saber, eu estou vivendo uma vida sem Jesus, e eu não estou vivendo uma vida alegre, eu não estou vivendo uma vida em paz. Eu posso ter tudo, mas eu não tenho nada se eu não tenho Jesus. A decisão quem tem que tomar é você. Nós precisamos tomar essa decisão. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Ele verteu o seu sangue por você, meus irmãos. Meus irmãos, quando o pastor falou para mim, Paulo, eu quero que você seja o líder dos juniores, eu falei amém. Eu comecei a pensar, meus irmãos, na minha época, quando eu era junior. E meus irmãos, eu comecei a sair fora dos caminhos de Jesus quando eu tinha 11 anos de idade. No momento que eu entrei no Middle School, que é a época do junior. E eu comecei a sair fora dos caminhos de Jesus, meus irmãos, e eu passei, pastor, 7 anos fora. Eu só comecei a voltar para Jesus com 18 anos. Só que, pastor, eu trabalhava na igreja, eu trabalhava na BBN. Eu trabalhava, eu fazia tudo, eu ajudava, sabe? Só que eu estava fora dos caminhos de Deus. Eu ia para a igreja, só que fora dos caminhos de Deus. Então, quando chega na terça-feira, pastor, e a gente tem os nossos cultos aqui na capela aí, e eu vejo moças e rapazes de 11, 12, 13 ou até 14 anos de idade. Ou quando a gente está junto com os adolescentes, e eles, os 14, 15, 16, 17 anos, e eles estão, meus irmãos, prostrados diante do Deus vivo. Eles vão lá não porque o líder obriga eles, meus irmãos, mas porque eles vão lá porque eles conhecem quem é Jesus. Eles sabem de quem é Jesus. Eles sabem exatamente o que Jesus fez por eles. E eles tomaram a decisão: eu quero ser filho de Deus, eu quero voltar para a casa do Pai. Então eu fico muito alegre, pastor, em ver isso. Porque vocês, juniores, adolescentes, vocês estão muito melhores do que eu quando eu era a sua idade. Paulo, o que você está tentando dizer? Viver uma vida sem Jesus não vale a pena. O irmão Fernando estava aqui, ele falou: é perca de tempo viver sem Jesus. É perca de tempo viver sem Jesus. Eu gostaria de fazer um convite aqui, pastor, posso fazer? Se tem alguma pessoa aqui que nunca aceitou Jesus como seu Salvador, uma pessoa aqui que nunca falou, quer saber, Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Se tem uma pessoa aqui que nunca aceitou a Jesus, que nunca falou para Jesus: Jesus, eu te quero no meu coração, eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero voltar para a casa do Pai. Se tem alguém aqui que nunca falou isso e quer aceitar Jesus, por favor, vem aqui na frente, ou levante a sua mão, em nome de Jesus. Tem alguém para Jesus nessa manhã? Tem alguém para Jesus nessa manhã, meus irmãos? Alguém que talvez nunca fez um autoanálise e falou para si mesmo, falou: aleluia. Meus irmãos, está faltando alguém, meus irmãos, está faltando você. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Meus irmãos, ainda tem tempo. Se tem alguém que queira, meus irmãos, aceitar Jesus,
Se tem alguém que quer falar, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero que a minha vida mude, eu quero que a minha vida mude, em nome de Jesus, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Mais alguém? Amém. Aleluia. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, pastor. Glória a Jesus. Nós somos muito felizes de ver os nossos filhos servindo ao Senhor. João disse: eu não tenho maior prazer do que este, de ver que os meus filhos andam na verdade. Infelizmente existe uma juventude perdida aí fora, sem esperança. Mas Jesus é esperança. Jesus é vida, Jesus é felicidade de verdade. Não da boca para fora, mas do coração para fora. Existe uma fonte de gozo, de alegria que corre no nosso coração. Isso não é fanatismo. Tão lindo Paulo pregando e falando da essência do Evangelho. A essência de você servir a Deus é você servir a Deus com o seu entendimento. A Bíblia diz: não se conforme com o mundo, não tome a forma do mundo, não seja igual às pessoas, simplesmente igual às pessoas lá fora, mas seja transformado pela renovação da sua mente. E tem gente que acha que é fanatismo. Não, é entendimento, é consciência, é livre-arbítrio, é escolha. Transformado pela renovação do seu entendimento, para que você alcance qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. O Pai só quer que você seja feliz. Paulo fez destaque na expressão distante, 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 distante do Pai. Você nunca vai ser feliz. Distante de Deus, você nunca vai ser feliz. Você pode escolher ficar distante de Deus, porque Ele te deu liberdade para escolher, livre arbítrio. Mas quando você escolhe ficar pertinho, olha, uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, depois da minha salvação, a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi escolher ter misericórdia da irmã Mabel e casar com ela. Sabe, hoje que os nossos filhos estão casados, e é muito importante quando eu chego nos lugares que eu esteja com a minha esposa, especialmente sendo um pastor, alguém que tem que ser um exemplo, não é? Eu gosto de estar juntinho dela, sempre junto dela. Nós acordamos 4 e pouco da manhã hoje, saímos de Columbus, Ohio, às 6 e pouco da manhã, e viemos o tempo inteiro no avião trabalhando, em prol do aniversário da nossa igreja que está chegando, né? E quando nós chegamos aqui, agradecemos a Deus pela oportunidade de estar juntos trabalhando para Deus e de fazer essa viagem, trabalhando lá, trabalhando no caminho, trabalhando quando a gente chega, com muita alegria no coração. É gostoso você estar perto de quem você ama, é ou não é? É por isso que Jesus quer estar pertinho de você, porque Ele te ama. Jesus te ama como ninguém te ama. Sabe o que Deus quer? É que amanhã você sinta o mesmo impacto dessa felicidade que você está sentindo agora, dessa palavra que você está sentindo agora. Amanhã, quando você sair para trabalhar, amanhã, no meio do dia de trabalho, Deus quer que você seja feliz com Deus. Deus quer que amanhã, no final do dia, você não precise ir para uma boate, você não precise tomar cerveja, você não precise cheirar cocaína, que você não precise de outra coisa para alegrar o seu coração, porque você tem uma fonte dentro de você, uma fonte de alegria verdadeira. Não é alegria da boca para fora, é alegria genuína, verdadeira, gozo na alma, gente feliz, feliz com Jesus. Jesus está te convidando hoje. Jesus está te convidando hoje. Onde está você que quer vir à casa do Pai, e você que quer voltar para a casa do Pai? Deixa eu dizer uma coisa para você: não existe um filho que possa ocupar o lugar de outro filho no coração do Pai. Verdade ou não? Você pode ter outro filho e vai amar aquele filho como amava o primeiro, mas ninguém jamais vai ocupar o seu lugar no coração de Deus. Você é insubstituível.
Não existe nenhuma pessoa na terra que possa substituir você no coração do Pai. Alguém pode sentar na sua cadeira aqui na igreja, mas naquela cadeira que está no coração de Deus, ninguém vai sentar. Aquela cadeira é sua e sempre será. Até o último fôlego, essa cadeira é sua. Jesus está te convidando, vem aqui, senta aqui pertinho de mim, deixa eu abraçar a sua alma, deixa eu mostrar para você como é que faz para ser feliz de verdade. Onde está você que hoje, em nome de Jesus, onde está você que hoje, em nome de Jesus, quer receber a Cristo como seu Senhor? Eu estou vendo um amigo meu aqui. Glória a Jesus, estou muito feliz em revê-lo. Glória a Deus, em rever essa família que me lembra do nosso querido pastor Anselmo. Bem-vindo, meu amigo, aos braços de Deus, para encontrar Anselmo na glória de Deus. Estamos juntos para sempre, por toda a eternidade, sendo felizes com Jesus. Onde está você? Falta você. Você que quer voltar para Jesus hoje, volta, filho amado. Ele é bom o tempo todo. Deus te ama e Deus te dá a oportunidade. Olha, eu vou encerrar esse convite porque o tempo está passando, mas eu não queria que você perdesse essa oportunidade. Eu vou contar um segredo para você que a irmã Baby não gosta muito. Eu orei hoje de manhã e eu disse: Senhor, eu não sei se eu vou chegar com vida lá na Flórida, eu não sei se esse avião não vai cair, não é? Porque o avião sobe e só tem um caminho para ele, é descer. De uma maneira ou de outra ele vai descer, não é verdade? E muita gente hoje saiu de casa e não volta com vida. Os estudos dizem que 60 mil pessoas hoje vão passar para a eternidade sem Jesus. Um dia eles tiveram a oportunidade de tomar essa decisão, mas depois da morte já não é mais oportunidade para eles. Mas você tem uma oportunidade dupla: ser feliz com Jesus aqui na terra e ir feliz para o céu com Jesus. Você tem a oportunidade de abraçar hoje a salvação de Jesus e dizer: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e reconheço, Jesus, que o Senhor morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue para perdoar os meus pecados. E eu quero entregar o meu coração para Ti, para o Senhor ser o Senhor da minha vida. Eu quero ser feliz aqui, eu quero ser dirigido, eu preciso do GPS da vida. Eu preciso desse GPS que me fala: olha, entra à esquerda, entra à direita, vai por aqui. Instrução com autoridade de quem pode te instruir, porque conhece o caminho. Ele sabe o caminho da felicidade. Ele tem um plano para você, ele tem um plano para a sua vida. E ninguém jamais pode mudar o plano de Deus para a sua vida. Mas ele não tem uma predestinação para você no sentido de obrigar você a ser assim, não. A escolha é sua, vidas estão vindo para Deus. Enquanto a igreja está intercedendo e orando, mais pessoas estão sendo tocadas. Amigo, volta, querido, em nome de Jesus. Minha irmã, volta para os braços do Senhor, vem aqui, em nome de Jesus. Jesus está te convidando, Jesus está te chamando. Talvez você ache que as pessoas estão insistindo demais com você. É que como eu queria que você entendesse que nós queremos que você seja feliz como a gente é. E essa felicidade não é da boca para fora. Ah, Deus, Tu és maravilhoso. Aleluia. Vem aqui, irmão querido. Vem aqui, irmã querida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volta para Jesus. Em nome de Jesus. Recebe a Jesus como Senhor da sua vida. Nós queremos abraçar você e celebrar com você a vitória, a maior vitória da sua vida. Hoje é um dia muito importante na vida dessas pessoas que estão se rendendo ao Senhor. É o dia mais importante da vida deles. Meu pai recebeu a Jesus quando ele tinha 8 anos de idade.
E eu agradeço a Deus porque desde que eu nasci, o meu pai me ensinou a amar ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos 6 filhos e todos os 6 filhos foram ensinados a amar ao Senhor Jesus. E todos nós amamos a Jesus até hoje. Nós só aprendemos um caminho, o caminho da felicidade. E foi esse que a gente escolheu, não é porque não teve escolha, porque não teve opção. As opções eram muitas, mas nós abraçamos a melhor, Jesus. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Constituímos lares felizes, famílias felizes, filhos felizes. Já não sei nem contar quanto nós somos hoje. Entre filhos e netos e bisnetos, e daqui a pouco meu pai vai ter tataraneto, não é? E temos uma família enorme de pessoas que amam a Jesus. São felizes com Jesus. Pelo amor de Deus, me entenda. A única coisa que a gente quer é que você seja feliz. Nós estamos preocupados em que você mude de religião. Nós queremos que você mude de opinião com relação à sua própria vida. Não precisa ser assim. Pode ser muito melhor. Você pode ser feliz. Há opção de ser feliz. Você está aqui, o tempo passou, mas eu não posso ter pressa na hora do apelo. Eu preciso falar com você que hoje recebeu a palavra de Deus, está vendo o que Deus está fazendo aqui, quantas pessoas estão recebendo a Cristo como seu Salvador, porque a mensagem do Evangelho foi pregada, que Jesus Cristo morreu para salvar o pecador. E você diz: Deus, eu preciso me engajar nesta obra, eu preciso fazer parte disto. Deus chamou você, Deus falou ao seu coração. Hoje é dia de responder a chamada e tomar uma posição diante de Deus. 30 segundos para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que é crente, você com quem Deus falou, e esta manhã você disse: eu quero alcançar também vidas para Cristo. Eu quero ser usado nas mãos de Deus. Sai, vem cá, correndo, eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Oh, bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Aleluia. Há mais alguém? Essa é a sua última oportunidade hoje. Alguém com quem Deus falou: você já serve a Deus em tanto tempo. O Paulinho falou aqui. Eu estava trabalhando na BBN, eu estava aqui e ali, mas o meu coração não era todo de Jesus. Eu estava preocupado com as coisas lá de fora, com namoro, com isso. Existem muitos coloridos. Existe muita coisa que parece bonita aos seus olhos para distrair o seu foco. Hoje Jesus está lhe dando a opção de tomar uma decisão. Em nome de Jesus. Are you there? Aleluia. Vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Os que puderem dobrar os seus joelhos, por favor, dobrem os seus joelhos. Aqueles que puderem, dobrem os seus joelhos, por favor. Os pastores venham orar por essas pessoas que estão aqui, por favor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Os nossos obreiros, pastores, venham orar pelas pessoas que estão aqui à frente, em nome de Jesus. Pastor Cláudio, por gentileza.
Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse lindo culto que o Senhor nos deu nesta manhã, Senhor. Pela palavra, Senhor Jesus, que foi ministrada, Senhor, pelo Paulinho, Senhor. Por estas vidas que estão aqui com os seus joelhos dobrados diante de Ti, que estão se rendendo aos Teus pés, Senhor. Ó Senhor Jesus, perdoe os seus pecados, Senhor Jesus, escreva seus nomes no livro da vida, Senhor. Ó Senhor, que eles possam ser transformados, Senhor, que eles possam sentir alegria, gozo, paz, Senhor Jesus. Ó meu Pai, eles estão aqui com os seus joelhos dobrados diante de Ti, Senhor, aceitando a Ti como o Teu único e suficiente Salvador. Abençoe que eles possam ter, Senhor Jesus, a mudança na vida deles, Senhor. Que eles possam sentir a diferença em Te servir, Senhor Jesus. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus de amor, Deus que traz paz, mudança, Senhor. Ó Senhor Jesus, Tu sabes as necessidades de cada um dos Teus filhos que aceitaram a Ti como Teu único e suficiente Salvador no dia de hoje, Senhor. Que possa haver paz na sua casa, que possa haver paz no seu lar, Senhor Jesus, que possa haver mudança, Senhor Jesus, e que eles possam sentir alegria, poder Te adorar e glorificar o Teu nome. Abençoa os nossos irmãos que estão aqui também com seus joelhos dobrados, Senhor, que estão fazendo propósito contigo, Senhor Jesus, de pregar a Tua palavra, Senhor, de falar do Teu amor, Senhor Jesus. Abençoa a vida de cada um deles, dá estratégia, Senhor, para poder alcançar aquelas pessoas que muitas das vezes é difícil, Senhor, mas dá estratégia para cada um de nós, Senhor. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Glorificado seja o Teu santo e bendito nome, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, Tu és fiel em todo tempo. Oh, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Será que você pode levantar uma voz de celebração, adorando ao Senhor da sua vida, Aleluia! glorificando o nome do Senhor Jesus? Levante a sua voz de adoração. Levante a sua voz, deixa Deus ouvir a sua voz. Ele disse: mostra-me a tua face, deixa-me ouvir a tua voz. Deixa Deus ouvir a tua voz. Diga alguma coisa: eu te amo, Jesus, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico. Tu és maravilhoso, Tu és bom em todo tempo, Senhor. Em todo tempo Tu és tão bom. Você pode tomar o seu assento mais um minuto, por favor?